Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Deison, sou professor do curso de Design da Universidade Federal do Cariri. Estou aqui com a minha colega, a professora Adriana Botelho. Se apresenta aí, Adriana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Agradeço muito o convite do professor Deison para essa conversa. É uma conversa e também a gente poder conhecer um pouco mais do Servo a partir da pesquisa do Deison. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Adriana. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. A gente começa a nossa apresentação. Bom, então o título dessa apresentação é Servo Esmeraldo, Arte, Concreto e Design. A beleza das coisas exatas, né? Isso foi uma frase que a gente tirou do próprio Sérvulo Esmeraldo. É, aqui. Então, só uma apresentação um pouco mais detalhada, né? Eu sou formado em design de produto pela Universidade Federal do Cariri, né? Mas minha primeira graduação foi em letras pela Universidade Regional do Cariri. Sou mestre em design da informação pela UFPE e hoje, como eu já falei, sou professor no curso de design na linha de design da informação. Pode falar, Dil. Eu, eu sou licenciada em História, tenho uma especialização em Educação Especial, sou mestre em Artes Visuais e doutora em Artes. E sou professora do curso de Design junto com o meu colega Deison, no campus de Juazeiro do Norte. Perfeito, deixa eu passar aqui. Bom, deixa eu só afastar aqui um pouco a nossa janela. Vou colocar aqui. Então, só para começar com uma mini biografia, né, do Cévolo Esmeraldo. O Cévolo é um artista cearense, né, nasceu em Crato, no ano de 1929. Na infância e na adolescência, ele sempre apresentou essa tendência para a arte, né? Ele gostava de fazer invenções, experimentos, né? Na biografia dele, ele disse que tinha um laboratório físico-químico, né? Que era um laboratório que ele fazia experimentos com materiais, com refugos, enfim. Na adolescência, ele começa a colecionar folhetos de cordéis, né? E a partir desse interesse pela xilogravura, né? Que compunha as capas dos folhetos, ele começou a frequentar a gráfica cratense, que editava o jornal A Ação. Então, lá é onde ele tem os primeiros experimentos com tipografia e com xilogravura, né? Na década de 50, ele se mudou para Fortaleza, onde chegou a integrar o SCAP, né, que era a Sociedade Cearense de Artistas Plásticos, e em 51 ele mudou-se para São Paulo, onde trabalhou no Correio Paulistano, né? Além de fazer ilustrações, ele fazia também algumas matérias de jornais, né? Então, aqui eu trouxe só dois exemplos de ilustrações que ele fazia nesse período no Correio Paulistano. Então, a gente percebe que ele usava muito a síntese da linha, né? Então, talvez haja uma influência do Steinberg, não sei, mas a gente vê assim a beleza, né, o quanto que ele conseguia informar uma determinada ação a partir de poucas linhas, né? Isso é uma das coisas que me chama a atenção no trabalho dele do Correio Paulistano. Deison. Então, nessa imagem do desenho que tu está comentando, Sim, tu já vê deixa eu só voltar. nesses desenhos, Sim, esses, como tu está analisando o desenho dele, tu já vê uma busca pela síntese formal, quer dizer, falar de um tema sendo preciso em poucas formas, você já vê isso nesse já, desenho, nesses desenhos? Né? sim. E eu acho que reflete muito o que ele também citava em torno do poder da linha e da síntese, né? Tem uma frase dele que eu acho interessante que é assim: o porquê de formas geométricas simples. Aí ele diz, porque são suficientes, né? Então, eu acho que essa busca pela síntese, né, pela eficiência
da linha, eu acho que já, acho que já se manifesta aqui, né? Acho que dá uma pesquisa interessante, inclusive. É, Legal. então, na década de 50 ainda, né? Em 57 ele é contemplado com uma bolsa de estudos para Aqui ele assina a como França. cérvulo, né? Exatamente. Deilson, que ele assina como cérvulo. Isso, bem observado, Servo. Aqui é a assinatura dele. Que inclusive é a Tá. assinatura que ele fica, ele sempre vai usar também nas obras posteriores, né? Uhum. É, então, na década de 50, no final da década de 50, ele vai para a França, né, com essa possibilidade de estudar sobre gravura, e lá ele frequenta o ateliê de Johnny Friedlander, né? Quando ele começa a estudar um pouco mais sobre gravura em metal. E lá ele começa a desenvolver, além de projetos gráficos, as primeiras experiências com arte cinética também, né? Que resultariam, por exemplo, nos projetos em torno da série dos Excitáveis, né? Que é essa obra que está atrás aqui da fotografia dele. É, no entanto, nesse período, na França, existe um conteúdo também que talvez não tenha sido ainda propriamente abordado, que é a quantidade de projetos gráficos que ele desenvolveu, né? E que, de certa forma, se relacionam com o que a gente hoje convenciona chamar de design gráfico, né? Ou design editorial. Então, nessa apresentação, a gente vai focar um pouco mais nesse período, né, na década de 50 e 60, esse período principalmente em que ele estava na França, né. Então, para contextualizar um pouco, a gente entender, situar melhor as discussões de Cévolo em torno da arte, a gente vai falar um pouco sobre arte e projeto construtivo, né, e aí a Adriana vai falar um pouco, dar um panorama geral dessa temática. Tá. Então, para a gente compreender um pouco o contexto em que o cérebro está inserido no plano internacional e nacional, né? E Uhum. também para compreender o debate de ideias mais gerais, né? Então, se a gente pensar na arte, a partir da concepção desse projeto construtivo, arte-projeto construtivo, então eu inicio aqui com o conceito de arte. O que seria, como é que a gente compreenderia a arte pela perspectiva construtivista, ou pelas teorias construtivistas, né? A arte é um dispositivo, uma instituição, um circuito, uma história e um mercado. Então, compreendendo a arte com essas características, né, que seria a arte um movimento dentro da sociedade, ela é um movimento constituinte dentro da sociedade como qualquer outro, a gente sai um pouco da visão da arte como aquele ideal mais vinculado ao religioso, à espiritualidade, a um plano mais à parte desse mundo social, né? E eles inserem a arte como um movimento dentro da sociedade. Então, eu vou jogando aqui alguns tópicos, né, que a gente pode acompanhar também, mas eu não queria ficar lendo, e vou só comentar alguns deles, né? Então, essas teorias, elas, dentro do contexto brasileiro, elas vão da década de 30, com os movimentos na arquitetura construtivista, até o neoconcretismo na década de 60, né? Então, o Deison já falou desse período que ele vai analisar o Sérgio, e eu coloco aqui, né, uma abrangência onde você vê as discussões mais afloradas dos movimentos concretistas. Então, ele está inserido dentro das vanguardas europeias, né? Então, compreendendo todos aqueles movimentos modernos, dadaísmo, surrealismo, cubismo, né? Então o construtivismo está contemporâneo a essas discussões, né? E ele vem, curioso que muitas das análises dos construtivistas, eles vão se opondo a essas vanguardas figurativas, vanguardas que eles
falavam que estavam muito vinculadas, essa figura, essas tendências figurativas estavam muito vinculadas a concepções românticas ainda, concepções românticas muito vinculadas ainda às concepções renascentistas. Então, eles vão se opor, dentro desse conjunto das vanguardas, a outros movimentos, né? E a partir disso vão se constituindo enquanto teoria em uma filosofia do campo da arte e, como o Deison falou, arte e design, né? Vão pensar também o lugar do artista, né? Então, você não fala mais artista, você não pensa mais o artista vinculado à arte e ao real, não é mais, né, nessa correlação, mas você coloca o artista e arte, né? O artista em relação à sua arte, à sua produção artística, né? Então, eles vão buscar uma arte não representativa, não metafórica, rompe com o espaço visual renascentista e vão em busca de um método formal, né? Uhum. Pode passar, por favor, isso. A gente tem duas imagens. Do lado esquerdo, uma imagem renascentista do Rafael Sanzio, e do lado direito, uma imagem do Max Bill, para a gente observar todas essas teorias, né, vinculadas à materialidade da forma, né? Então, aqui do lado esquerdo, essa concepção, né, de renascentista de perspectiva, de ilusão do real, figura e fundo, a gente tem um ponto de fuga, personagens historicamente distribuídos aqui em diferentes temporalidades, e a relação dela com o espaço arquitetônico, né? Então, a imagem está inserida dentro do espaço arquitetônico que repete as formas do interior, né? E aqui do lado direito, Max Bill. Então, a gente vai ver do que se trata, né? Do que a imagem vai discutir, de fato, né? Do que interessa a eles, né? Então, o que seria esse espaço artístico, esse espaço da forma constituído numa dimensão bidimensional, né? Então, a gente compreende que um em relação ao outro, do que eles estão tratando, de que mundo, de que visão de mundo eles estão tratando, essas diferenças. Do lado direito, você tem um espaço constituído de formas geométricas, né? As formas geométricas compõem esse espaço, né? Espaço de forma, de cor, de luz, mas existe uma outra discussão de espaço aqui, pelo Max Bill. É que, assim, talvez seja interessante ressaltar que não era a forma geométrica por si, assim, não é não é a abstração pura geométrica, mas existe uma equação por trás, né? Existe todo um racionalismo, um funcionalismo de por que essas formas, por que essas cores, por que essa disposição, né? Existe todo um pensamento construtivo por trás dessa peça do Max Bill, por exemplo, né? Então, a partir da radicalidade da proposta construtivista que a gente viu no slide anterior, em relação ao Renascimento, a gente vê aqui como aspectos da linguagem artística. Por exemplo, a cor. Como a cor é utilizada dentro das teorias construtivistas, né? Ela não era para ser usada de forma expressiva, como um valor autônomo, metafísico, um valor em si, né? Como, pegando uma vanguarda europeia, o fauvismo. Não, né? Era o oposto disso. A cor tinha que funcionar como elemento divisor de espaço, Uhum, parte da dinâmica, uhum, da informação do trabalho, né? A cor no sentido global de mensagem, uhum. dentro num ritmo e vinculada a as formas geométricas. Perfeito, Você quer falar algum perfeito. aspecto aqui? Não, é como se houvesse uma preocupação mais pelo aspecto fisiológico da cor, né, do que o aspecto metafísico, como você falou, né? E aí eu lembrei também do Kandinsky, né, e aquele estudo que ele tinha sobre a psicodinâmica das cores, né, que eu acho que estava num nível mais fisiológico ou de Gestalt, né, de psicologia da Gestalt, do que, né, a compreensão da cor sob uma perspectiva
cultural ou antropológica ou semântica, assim, né? Um outro aspecto é a questão do tempo, né? Uhum. Então, o tempo ele é utilizado de forma seriada, né? Então, essa seriação ela vai nos dar uma dimensão de ritmo, de espaço, de tempo, né? Então, o tempo como um movimento mecânico. As formas seriadas, repetidas, elas configuram a organização visual abstrata, né? São tomadas pela necessidade de trabalhar como elementos discretos, manipulável pela formalização matemática, né? Então, a constituição dessa forma, ela também está concebida dentro de concepções das ciências, e a matemática é uma dessas referências, né? Uhum. Perfeito. E é interessante que isso dialoga muito, essa frase, né? Esse slide, essa imagem, inclusive, com a conexão que a gente vai fazer ao final com a arte computacional, né? O artista, né? O artista construtivista. Ele é um inventor de protótipos, um técnico que manipula com competência os dados da informação visual, né? Então, e o seu resultado é fruto dessa manipulação dos elementos. E esses elementos estão em relação a uma função de um programa combinatório. Esse artista, ele não é o artista maldito do surrealismo, do dadaísmo, ele não é o artista ativista político, não. Ele é o artista informador visual. O designer, se pensa o artista também como um designer, ligado às estruturas que regem a estética na sociedade burguesa. Isso é muito interessante, porque a gente vai, né, compreendendo, de fato, a dimensão dessa filosofia construtivista ou dessas filosofias, né? E como é concebido o espectador dentro da concepção construtivista? O espectador ele deve romper o monopólio do olho em relação a essa fruição da arte, né? Essa fruição mais subjetiva. Não. O espectador, ele tem que ler a informação que é proposta pelas teorias construtivistas. Essa comunicação na relação das operações semióticas, né? Ele deve compreender as funções que estão propostas por ele, né? Uhum. Numa relação de código e mensagem, né? A partir Uhum. do aparato estético que a gente já viu, né? E é interessante relacionar também esse modo de pensamento, Adriana, com as teorias da matemática da informação, né? Ou da teoria matemática informacional, né? Como era conhecida também. Que é justamente uma teoria que busca entender os signos, né? Os códigos, né? A partir de sua estrutura, né? E foram teorias que meio que culminaram nos estudos da cibernética, né? E também tem muito a ver com o que se tem hoje em termos de programação e softwares, né? Então, eu acho bacana também fazer essa ponte, né? A gente fala muito da força dessas concepções construtivistas no mundo contemporâneo, né, Deise? A gente conversa muito sobre isso, eu e você. Isso. Então, reforçando o que você está falando, né? Como É. é que toda essa concepção, ela vai, por onde, que caminhos ela vai fazendo até hoje, né? Uhum. Diálogos ela vai lidando, como você está falando, né, no campo do design e da tecnologia digital, né? Isso. É de maneira que quando eu começo a estudar esse movimento, para mim fica muito mais compreensível certas lógicas, certos sistemas que a gente usa hoje para a construção de artefatos de design, né, que para mim antes não eram muito claros assim, o porquê de eu seguir aquele caminho e não outro. E eu acho que o estudo desses artistas, e em especial o Cérvulo, que eu estou estudando agora, está me fazendo compreender mais sobre a minha área, né? Então, acho que é uma lacuna que a gente tem que cada vez preencher mais o estudo desses artistas e desse movimento, né?
Então, a primeira Bienal de Artes vai exercer uma influência muito grande no Cérvulo, né? O próprio já falou isso em uma das biografias dele. Então, ele começa a enxergar o contexto geral da arte, né, do mundo. Ele começa a enxergar essas tendências concretas com maior clareza. Ele consegue perceber a influência desse modelo racionalista ou equacional de se pensar a arte, né? E ele cita que ele enxergava, talvez, né, a primeira Bienal como um desdobramento da Semana de 22, né? Aliás, talvez não um desdobramento, mas uma nova face do movimento de 22, né, da Semana de Artes Modernas de 22. Então, e nesse momento também, na primeira Bienal, em 51, ele conhece, né, e ele tem contato com vários artistas, como, por exemplo, é, o próprio Aldemar Martins, né? E ele começa a fazer algumas pontes que vão render trabalhos futuros, né? Bom, e dentre esses artistas concretos que chegaram aí para a escola de UNE, a gente pode destacar o Alexandre Wollner, né? Houveram outros também, como o próprio Almir Wiener, mas o interessante é que alguns seguiram a atividade de artistas, né, e outros seguiram a atividade de designer. Então, o Alexandre Wollner foi um que ficou mais no campo do design e também foi um dos responsáveis pela a institucionalização do design no Brasil a partir da criação da ESD, né, que é a Escola Superior de Design Industrial. É, aqui acho que é interessante também falar um pouco da influência da poesia concreta, né, no design do Brasil. Então, a gente tem nesse primeiro contexto da década de 50 e 60 alguns designers, né, que fazem esse diálogo com a poesia concreta. Eu trouxe aqui dois exemplos do Rubens Martins, né, foi um designer que também chegou a trabalhar com Alexandre Wollner, né, só para meio que evidenciar esse diálogo entre o design moderno no Brasil e a arte e a poesia concreta, né? É, dentro dessas concepções do design e da arte construtivista ou concreta, aqui no caso, como é que Uhum. tu avalia esse cartaz, né? Como é que tu analisa esse cartaz do Rubens? Então, talvez se eu não soubesse que isso é um produto, né? O Desenformio é um produto, isso aqui a gente está vendo é uma peça publicitária, né? Comercial, talvez eu entendesse isso como poesia concreta, né? Então, talvez, eu acho que o que o Rubens Martins, assim como outros também, desenvolver nesse período é a aplicação dos conceitos construtivos, né? Essas experimentações tipográficas, essas experimentações das formas das palavras, essas desconstruções, reconstruções, para fazer publicidade, né? Então, eu acho que é basicamente uma aplicação dos conceitos construtivos nas artes aplicadas, né? Ou na publicidade e no design, né? Essa daqui, por exemplo, da direita, a forma como ele faz esse recorte, né? Essa desconstrução dos caracteres se assemelha muito ao conceito de arte generativa aplicada à tipografia, que é algo que eu vou falar um pouco mais adiante também. Então, voltando para o Cérvulo, é possível perceber algumas experimentações tipográficas, né, que ele desenvolve tanto no período da França quanto também enquanto residente no Brasil, em que ele faz essas combinações tipográficas, como por exemplo aqui nesse catálogo, né? Então ele faz uma desconstrução do nome dele, né, fazendo sobreposições, né, lógico, isso tudo além do apuro artístico, tem também a questão da técnica tipográfica, né? Que eu acredito que seja algo que ele carrega desde do início,
da atividade dele aqui no Ceará, né, aqui na cidade de Crato. Então, são alguns dos exemplos que são possíveis encontrar, que eu acho que dialogam um pouco com essa parte mais da poesia concreta, né? Outro trabalho que eu acho fascinante dele também é, é esse que ele desenvolveu na gráfica universitária da UFC, onde ele faz impressões a partir de lingotes de linotipo, tá? Então, só contextualizando, o linotipo ele era uma máquina super complexa que fundia linhas de texto em chumbo. Então, ela foi criada no século XIX para tentar resolver o problema da demora no processo de composição tipográfica. Então, se antes o compositor tinha que fazer letra por letra, né, para compor uma linha de texto e um bloco de texto inteiro, com a linotipo, a máquina já fazia uma fundição de uma linha inteira de texto em chumbo, né, a partir da digitação em um teclado. Então, era uma máquina super complexa, e o Cévolo teve acesso a esse maquinário na gráfica universitária, provavelmente deve ter exercido um certo fascínio no Cévolo, né, por toda essa questão mecânica, né? E o interessante nesse trabalho é porque ele faz uma impressão do verso do lingote, né, de maneira que a gente não vê aqui os caracteres porque foram impressos com a face invertida. E uma impressão que eu tenho é que é como se houvesse um interesse maior em mostrar o aspecto mecânico da máquina, né? É, é, todo esse aparato tecnológico que há na máquina, ao invés do signo dos caracteres, né? E uma coisa que me chama a atenção é que quando ele faz essa composição, ele meio que transparece essa tecnologia ou essa ciência ou esse racionalismo, né? A impressão que eu tenho é que foi algo construído por uma máquina ou matematicamente, né? Inclusive, se a gente vê de longe, lembra um pouco também uma tela, né? Um visor, pixels, bitmap, né? Eu sempre faço essa conexão com o mundo digital. Só mais alguns exemplos também dessa, dessa mesma série de experimentos, né? Nesse caso aqui do da esquerda, eu acho interessante porque ele aplicou uma curva no lingote, né? Lembrando que isso aqui é o resultado da impressão de peças de chumbo. Então, ele fez essa curvatura no lingote de chumbo, provavelmente, e aí talvez tenha entrado a expertise dele com metais, né? Haja visto que enquanto ele estava aqui no Crato, ele teve essa experiência também com alguns ourives, né, mestres ourives aqui da região, então ele tinha já essa prática também com o metal, e ele faz essas composições assim, onde ele emprega essa curvatura, né, incrível aqui também na borda aqui da impressão. E aqui do lado direito, uma composição com peças menores de linotipo, né, que se assemelham a quase a proporção de um tipo móvel, e que dialogam muito com alguns experimentos de alguns suíços nessa época também. Tem alguma Deison, pergunta? aqui é uma exposição dele no Rio de Janeiro, né? Então, na década de 60, ele estava no Rio, ainda não tinha ido para a França ou ficava indo e vindo? Ele ficava indo e vindo, ele já estava na França, né? E esses experimentos ele realizou em Fortaleza, mas é possível observar eles em várias aplicações distintas. Então, ele aplicou nesse catálogo, mas ele aplicou também em um livro que ele ilustrou a poesia de um poeta, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas ele aplicou em diversas ocasiões diferentes. Eu já vi também em outro catálogo, aliás, em outro convite de uma exposição, uma, uma dessas séries de experimentos. E aí outro trabalho dele que me chama muita atenção foi
essa série de gravuras, né, que culminou em um álbum intitulado 12 Gravuras Programadas, né? Ele fez em parceria com o artista e gráfico Alberon, também conterrâneo, né? Também cearense. E aí, nessa obra, ele convidou o Frederico Moraes para fazer o prefácio. E o Frederico Moraes, ele discute nesse prefácio esse contexto de arte permutacional, já pegando emprestado alguns conceitos do Abraham Moles, né? Então, esse conceito de arte permutacional leva em consideração a possibilidade de você ter um campo de múltiplos, né? Um campo de possibilidades, em que você pode trabalhar uma determinada forma, né? Então, a partir de formas geométricas básicas, ele desenvolve um campo de possibilidades permutacionais. Então, rebatimentos, sobreposições, espelhamentos, e os dois artistas vão gerando uma série de gravuras assim que eu acho espetaculares assim, e que evidenciam essa ideia que a Adriana estava falando de movimento, de mecanicidade, de equação, né? É como se houvesse uma preocupação maior em mostrar o sistema empregado naquela peça gráfica do que o resultado final, né? O resultado ele evidencia o sistema utilizado. E outra coisa que me chama a atenção nessa obra em particular é porque tanto o Alberon quanto o Cévolo, eles evidenciam o esquema empregado, né? Como se houvesse uma conexão com a possibilidade disso ser fabricado, replicado, fabricado em série, né? Ou desdobrado, né? E aí vem essa ideia da arte permutacional como se fosse um jogo, né? Ou seja, é um jogo onde tem alguns elementos, algumas peças que eu posso fazer certas combinações. E talvez não tenha sido à toa dele ter convidado o Alberon, porque eu acho que reforça essa ideia de jogo. Então, cada um desenvolve seu módulo, cada um desenvolve seu Hum, esquema, e eles geram esse jogo, né? Que eu acho que tem muito do lúdico também, né? Então, o que me chamou mais atenção quando eu vi, só para ressaltar, essa obra a gente fotografou quando a gente visitou o Instituto Célula Esmeraldo, né? A doutora Guimarães que apresentou para a gente. Então, isso é o que mais me chamou a atenção, essa preocupação em se mostrar o esquema. É como se houvesse uma preocupação ou um interesse em que isso fosse replicado, em que isso fosse seriado, fosse dado continuidade, né? E isso, continuando a ideia de jogo, meio que lança um convite para a gente fazer esse tipo de experimentação também, né? Enfim, isso foi uma das coisas que mais me fascinou dentro do acervo do Cévolo. Deison, e ele também expõe o método, né? É uma exposição do método, é uma exposição também do processo, né? Em geral, o que a gente tinha dentro desse contexto das vanguardas era o resultado final da pintura, era o resultado final da performance, né? É o resultado final da colagem, né? Era o que é visível. E como você nos mostra, está tudo exposto, as regras, as formas, o método, o processo e o resultado final. Exato. Tudo é o exercício, tudo é o projeto, né? O projeto é a arte, né? Construtivista. Exatamente, exatamente. Uma outra possibilidade seria ele definir o campo de possíveis, né, o campo eh, eh, de limitação de permutação a partir de frases, né? Por exemplo, verbos de ação, né? Por exemplo, rotacionar, espelhar, né? Replicar, duplicar. Mas nesse caso ele mostra o esquema, né? De maneira gráfica, né? Então, eu achei isso fascinante, assim. Então, deixa eu passar aqui. Então, só contextualizando, essa ideia de arte permutacional, e aí já em diálogo com o design, ela vai ser uma teoria muito pertinente para o que se convencionou em termos de design moderno. Então,
O design modernista, né, principalmente a partir da escola de Hume, ele tem essa preocupação em trazer a ciência, a teoria matemática da informação para o processo o processo projetual. Então, um dos grandes nomes assim desses pressupostos teóricos aplicados ao design foi o Carl Gessner, né? Ele desenvolveu esse livro Designing Programs, então projetando programas ou desenhando programas, e ele faz uma série de metodologias ou métodos de processo criativo. E esses métodos dialogam muito com o que a gente acabou de ver agora com o Servo. Por exemplo, ele evidencia um método criativo ou permutacional, como a gente pode chamar, de combinação de categorias e componentes que podem resultar em uma peça gráfica. Essa metodologia ele vai pegar emprestado de um suíço chamado Fritz Zwick, né, que não era da área projetual, acho que era físico ou biólogo, não vou lembrar bem, mas ele desenvolveu esse método que ele chama de matriz morfológica, né, ou caixa morfológica, onde aqui do lado esquerdo eu teria uma série de categorias, né, e do lado direito outra série de elementos a partir dessas categorias, e a partir daí eu poderia fazer combinações distintas. Nesse caso aqui que eu estou mostrando aqui na tela, já é uma aplicação da teoria da caixa morfológica no campo do design, no caso específico na criação de uma peça gráfica que foi o logotipo do Live Aid, né? Foi um evento da década de 80. Então aqui do lado esquerdo ele determina uma série de categorias, do lado direito algumas variações gráficas dessas categorias, e depois ele pode fazer uma série de combinações, de permutações. Então, o que me chama a atenção nesse modelo projetual, né, que era comum a essas correntes construtivas e que fica mais evidente no design a partir desse livro do Gessner, é o quanto que ele está em consonância com o que a gente tem hoje em termos de tecnologias de processo criativo em design, né? Que é o que daqui a pouco a gente vai mostrar. Então, é perceptível também o quanto que isso dialoga com a teoria matemática da informação, o quanto que isso dialoga também com a cibernética e o quanto que dialoga com as estruturas computacionais que estavam começando a se formar na época, né? Que estavam começando a se desenvolver em termos de interface digital. Então aqui, já que a gente falou em interface digital, eu queria também mostrar esse trabalho aqui que se encontra no Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo, no IAC, que foram algumas composições gráficas que o Cévolo fez utilizando de computador, né? E é perceptível, né, que ele emprega, né, a partir de uma forma básica, um círculo, uma série de comandos, né, ou uma série de limites dentro de uma multiplicidade de formas ou de ações que esse círculo poderia desenvolver, e ele gera essas permutações aqui sobre o círculo. Então, ao mesmo tempo que dá essa ideia dele de um círculo que está rotacionando, dá uma ideia também de movimento, né? Como se fosse um círculo que ele tivesse em constante movimento. Tem uma a doutora Guimarães falou uma coisa uma vez para a gente que eu achei interessante, que ela disse que acredita que se o Cévolo estivesse vivo hoje, ele teria interesse por essa coisa da programação, né? E eu acho que eu iria mais adiante, eu acho que ele teria um interesse também sobre a animação, sobre a forma como ele poderia trabalhar não só a imagem estática, como a imagem também em movimento. Porque quando eu vejo essa arte, por exemplo, assim como a arte permutacional que a gente viu agora há pouco, eu sempre enxergo essa ideia de progressão, de movimento, né, de algo que está tomando vida, algo que está querendo sair
dessa aura estática, né? Assim como a Adriana tinha falado, que é um dos pressupostos das artes construtivas. Deison, ele fez já no computador, né, nesse momento, ou na mão? Eu acredito que já esse resultado que a gente está vendo é feito no computador. Então, ela é uma impressão feita numa plotter, né? São folhas grandes, e ele fez a partir do computador. Nessa época, eu ainda não consegui localizar qual é o computador, mas provavelmente era um computador grande, provavelmente com uma interface gráfica muito limitada. Então, ele não desenhou isso, ele programou. Ele digitou códigos que geraram isso. Ele digitou um código para que essa circunferência fizesse essa série de ações, né? E aí uma coisa interessante que eu vi numa das correspondências que hoje estão no IAC é que esses experimentos foram feitos em parceria, né, com o Aubry, que foi um arquiteto discípulo, que havia sido discípulo de Le Corbusier, e que foi um dos primeiros arquitetos a pensar programação orientada à arquitetura. Então, ele provavelmente foi um dos primeiros a desenvolver o que a gente pode chamar hoje de softwares voltados para a arquitetura, né? Softwares do tipo CAD voltados para a arquitetura, né? Então, acho que é interessante ressaltar essa parceria dele com o Aubry e essa preocupação de Aubry de já pensar programas voltados para a atividade projetual, né? Então, ainda sobre esse período dele na França, ele é perceptível também que ele também tinha um diálogo com os conceitos da tipografia suíça, né? Isso fica evidente em algumas capas de livros que ele desenvolveu para a editora Julliard, que é essa aqui que está do lado direito, né? Esses outros dois foram em outro momento, né? Mas nesse período da editora Juliá, a gente percebe essa utilização dessas tipografias sem serifa, né? Tipografias que tinham um rigor geométrico mais apurado, né? Que tinham uma preocupação com os espaços em branco ou espaços negativos, né? Como é conhecido. E aqui do lado esquerdo, algumas outras produções dele para capas de livro, como essa aqui da esquerda, da Poesia do Cotidiano, em que ele fez o que a gente chama de monotipia, né? Que é uma impressão a partir de algum elemento que só vai ser impresso uma única vez. Como aqui no caso ele utilizou uma folha de castanhola, né? E aqui eu acho interessante também essa brincadeira que ele fez com um papel rasgado ou queimado aqui, né? Nesse período da França, existe ainda uma lacuna, né, que é uma das que eu estou tentando preencher nessa pesquisa, acerca das artes gráficas que ele desenvolveu. Então, são capas de livros, catálogos, né? Eu cheguei a ver também alguns letreiramentos que ele fez para restaurantes. Então, é algo que ainda está em desenvolvimento nessa pesquisa. Mas a gente percebe também essa conexão com a tipografia suíça, que, por sua vez, é um conceito que está muito enraizado nas teorias da arte construtiva, né? Ou seja, eram tipografias que eram construídas com esse rigor geométrico, né? Com essa ênfase na legibilidade, né? No racionalismo, e que também foi muito evidente durante a escola de Ulm. Bom, e por fim, como eu havia falado, eu acho que como legado das artes construtivas, da arte concreta e, sobretudo, das experimentações que Cérvulo fez em torno das artes gráficas, eu acho que como um legado ou como uma herança, a gente pode perceber hoje alguns trabalhos gráficos, uma tendência que a gente pode chamar de uma tendência, em projetos gráficos que levam em consideração essa ideia de programação. Então, se até pouco tempo
os softwares, eles meio que determinavam a estética dos projetos gráficos, né? E, por conta disso, acabava meio que limitando a estética de vários projetos, né, que a gente vê comumente na internet ou no nosso dia a dia, né, em cartazes, revistas, livros. Eu percebo hoje haver uma tendência de esgarçar um pouco essa limitação do software a partir da programação. Então, isso fica evidente, por exemplo, em alguns projetos gráficos de tipografia, né, ou de texturas, que são conhecidas hoje como arte generativa ou design generativo, né? Então, isso aqui que a gente está vendo não foi desenhado assim, no sentido que a gente está mais habituado a perceber do software. Ele foi programado. Então, a pessoa que fez essas artes, ela descreveu os parâmetros, né, para que essa linha se comportasse dessa maneira, e o computador, a partir desse conjunto de parâmetros que ele desenvolveu, ele executou essas formas, né? Então, se a gente for fazer uma reflexão, isso está muito alinhado com o pensamento do Cérvulo e dos outros artistas construtivos, né? E eu acho que ilustra muito bem aquela frase da Dodora, né? Eu acho que ele ia ficar muito fascinado por esse tipo de possibilidade computacional. Porque se no âmbito do ser humano a gente tem um limite, né, de construções, de permutações ou de variações de uma forma, o computador ele amplia, né, imensuravelmente esse campo de possibilidades. Outra coisa que a gente pode citar também, já no campo da arquitetura, é o que a gente chama de arquitetura paramétrica. Então, é o mesmo conceito, né? Eu determino um módulo, eu determino um conjunto de permutações e o computador gera formas a partir dessa delimitação que eu, que eu coloquei. Então, o que a gente está vendo aqui também, assim como o exemplo anterior, ele não foi desenhado, ele foi programado, né? E a estrutura dele acaba sendo, apesar de geométrica, mas acaba evidenciando uma certa organicidade, talvez maior do que se a gente estivesse desenhando isso a partir do nosso limite, ou a partir do limite do software, por exemplo, né? E aí vem uma reflexão interessante da frase do Cévolo, que é essa tentativa de compreender a matemática da natureza, né? Ou a Hum. forma como os elementos da natureza se desenvolvem, se formam, se multiplicam, né? Essa ideia de movimento, né? Como a Adriana também tinha falado. Tu quer comentar, Adriana? Não, fiquei muito curiosa e também porque você faz uma distinção, né, do desenho vinculado à manualidade, né, da programação, que é um dado disponibilizado pelo pensador, mas a máquina, ela faz o processamento dessa forma. Exato, exatamente. É, não é à toa que, eu não sei se que tu sabe disso, Adriana, mas na década de 60, se eu não me engano, teve um pesquisador que pegou uma obra do Mondrian e replicou no computador, né? Tentando entender os parâmetros que o Mondrian fez em uma peça gráfica, ele jogou para o computador replicar, né? Ou seja, é muito curioso essa forma como esses artistas estavam pensando a construção, né? A partir de parâmetros, a partir da possibilidade de replicação, né? A partir de um método racional, né? Que tem tudo a ver com o que a gente tem hoje em termos de possibilidades criativas com o computador, né? Então, aqui só para finalizar, né? Um outro exemplo também de aplicação de tipografia, né? Mesmo conceito, então ele definiu uma forma, né, que é um círculo, uma circunferência, e essa forma ela vai ter uma variação de espessura, vai ter uma variação
de transparência, e ela vai seguir um caminho que são justamente as linhas dos caracteres, né? Então, novamente, isso não foi desenhado, isso foi programado, né? Pronto. Então, só para ilustrar isso que eu estava falando, né? Esses exemplos que eu mostrei agora há pouco, com tipografia, por exemplo, é, eu acredito que boa parte dessa tendência que a gente tem visto sobre a utilização de arte generativa, né, ou design paramétrico, se deve à facilitação que softwares, aliás, softwares não, né, bibliotecas de códigos como essa daqui, que eu estou mostrando para vocês, elas têm oferecido. Então, são aplicações ou aplicativos que foram desenvolvidos para artistas e designers, em que eles tentam simplificar a linguagem de programação, trazer a linguagem de programação para em termos mais coerentes para quem trabalha com arte e design, né? Então, como é que funciona assim na raiz essa ideia de arte permutacional ou programa, né, ou esses projetos que eu mostrei para vocês? Eu tenho aqui do lado esquerdo um painel onde eu executo a programação, eu defino certos parâmetros. Então, se eu quero uma circunferência, por exemplo, eu defino o tamanho da circunferência. Se eu quero que ela faça alguma variação de tamanho, né, ou de cor, eu defino qual é essa variação. Se ela tem vai ter algum movimento, eu defino isso. E aí eu consigo gerar formas muito mais complexas do que eu conseguiria se eu tivesse executando isso manualmente ou usando um software, por exemplo, né? Então, aqui eu fiz uma programação simples e quando eu dou o play, por exemplo, então eu posso gerar formas complexas. Ó. Aqui eu tenho uma variação de, de tamanho da circunferência e de transparência, né? De maneira que quando eu rotaciono o mouse, ele vai seguindo isso aqui. Então, para eu executar isso em um software, seria muito complicado. E aqui eu consigo de uma maneira bem simples. É, isso para mim pode ser meio que considerado como o triunfo da ideia construtiva, né? E é uma tendência para mim que eu acho muito interessante porque foge da limitação imposta pelo software, né? E eu acho que amplia os horizontes. E eu acho que era esse tipo de coisa que esses artistas estavam querendo mostrar para a gente, dessas possibilidades, né? Eu acho que dialoga muito com o que eles estavam querendo também. Deixa eu só Maravilhoso ver isso, esse exemplo. E a gente pegar. poder ver, né, ver como isso se dá na forma, né? Nossa, muito bom esse exemplo. Bom, então, como considerações finais, eu queria primeiramente agradecer a professora Adriana, minha colega, a doutora Guimarães pelo convite, né, de participar do Festival Cérvulo Esmeralda. Queria agradecer também ao Instituto de Arte Contemporânea, onde eu tive a honra de conhecer o acervo de Cérvulo Esmeralda. Quer falar, Adriana? Quero, da mesma forma, agradecer o convite, professor Deison, de eu estar aqui aprendendo, né, compreendendo melhor esse campo da arte tão, né, diverso, incrível e fascinante para pensar o mundo e a existência, né? Assim, é a arte, essa lente tão sedutora para a gente, do ponto de vista estético, né, de forma, de cor, de tempo, espaço, pensando o mundo, né? Porque, como você expõe no final disso, é tudo muito claro para mim agora, né, mais compreensível, e como a gente vai mergulhando a partir dessa apresentação formal numa reflexão sobre a existência mesmo da gente, né? Com certeza. Dessas possibilidades formais do mundo, do que a gente tem da vida social, e o que a gente pode pensar e construir com isso. Então, agradeço muito o convite. E quero estar acompanhando para ver onde é que cada etapa da sua pesquisa, o que, que a gente pode ir aprendendo cada vez mais. Obrigada, viu? Obrigadíssimo, Adriana.
Tchau, tchau.